Olá pessoal, estou gravando essa videoaula sobre tabela periódica, é uma revisão. Eu estou aproveitando um mapa mental que eu já tinha disponibilizado para vocês sobre tabela periódica, e aí estou gravando essa videoaula para a gente revisar, para que você possa fazer a próxima atividade, que será exatamente sobre a classificação, as propriedades dos elementos na tabela periódica. Eu disponibilizei, além das atividades 1 e 2, eu disponibilizei 2 vídeos sobre os materiais de laboratório. Eu vou tentar cada semana também, para que a gente não fique muito afastado dos laboratórios, mas vocês vão revisando, tá certo? Nós vamos falar a tabela periódica com o olhar que nós vimos na sala de aula. Nós vamos primeiro ver uma classificação desses elementos da tabela periódica, e aí nós vamos ver um olhar diferente. Primeiro, nós vamos ver uma divisão dos elementos da tabela periódica com base nas suas propriedades. Então, nós vamos ter 3 grandes grupos, né? Na verdade, o grande grupo é esse que está em amarelo, é a grande maioria dos elementos da tabela periódica. Vamos ter os semimetais e o outro bloco dos ametais. Então, a grande maioria dos elementos estão divididos nesses 3 blocos, né, os elementos da tabela periódica. Temos aqueles que nós já estudamos, os gases nobres lá isolados, lá no seu cantinho, certo? Então nós vamos apresentar as características desses 3 grandes grupos aí dos elementos, certo? Primeiro, os metais, que um resumo das suas principais propriedades. São eletropositivos, já estudamos em propriedades periódicas, tem a tendência, a facilidade em perder elétrons. A grande maioria, né? Aliás, com exceção do mercúrio à temperatura ambiente, os demais são todos sólidos. Dúcteis, capacidade de serem estirados formando fios. Maleáveis, também formando lâminas bem finas. E uma propriedade bem característica, são bons condutores de calor e de eletricidade. O outro grupo, no oposto, né, são os ametais, com propriedades, né, opostas. São eletronegativos, têm tendência para receber elétrons, quebradiços, opacos, formam ligações covalentes. Nós já começamos a estudar ligações e vamos ver, né, na próxima videoaula uma aula sobre ligação covalente. São péssimos condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono. E aquele grupo de elementos, uns 7 elementos, que ficam entre, né, limites entre metais e os ametais. Então eles têm propriedades intermediárias a esses elementos, entre os 2 grupos. São boro, silício, germânio, arsênio, timônio, telúrio e polônio. São os semimetais, ok? Uma outra classificação importantíssima, né? E a gente que começou a estudar ligações viu como isso é importante, né? O conhecimento de distribuição eletrônica, é a classificação dos elementos de acordo com a sua estrutura eletrônica. Nós temos os elementos chamados representativos, que envolvem na sua configuração de valência os elétrons distribuídos nos subníveis S e P, os de metais transição, o do bloco D, e transição interna do bloco F, né? Então, nós vimos que a tabela periódica temos 7 períodos, que são cada linha, né, na horizontal. A tabela é como se fosse uma matriz. As linhas são os períodos e as colunas são os grupos ou famílias. Então, na tabela nós temos 7 períodos e 18 grupos, tá certo? E nós temos que saber, a partir da distribuição eletrônica de qualquer elemento, identificar o grupo e o período que o elemento está localizado na tabela periódica. Cobramos de vocês também que os elementos representativos do bloco S e do bloco P, nós temos que saber também o nome e o símbolo. Aliás, a atividade 2, né, aquele desafio lógico, foi sobre isso daí, tá certo? Mas vamos lá, revisar rapidamente. Agora, uma classificação dos elementos de acordo... Voltando aqui...
Então, período. Os períodos, já falamos, são em número de 7, e a única característica que tem entre os elementos de um período é que eles têm o mesmo número de camadas, o mesmo número de níveis. Grupos. E aí eu vou dividir naquelas 3 categorias que eu apresentei na figura: representativos, transição e o bloco F, transição interna. Então veja, dentro dos grupos de elementos, dentro do grupo dos elementos representativos, o do bloco S, que envolve o grupo 1, metais alcalinos, e são esses elementos. Então veja, eu tenho que saber essa característica de cada grupo. E no caso dos representativos, tenho que saber quais são os elementos de cada grupo. Então terminam no maior nível de valência, terminam sempre em S1, e o nosso velho conhecido metais alcalinos, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O grupo 2, os metais alcalinos terrosos, complementa aí, né, os elementos do bloco S, já que o subnível S só comporta 2 elétrons, NS2. E aí estão os elementos representativos. Então, essa informação e essa nós temos que saber para cada grupo. O grupo 13, S2P1. Quando a gente soma com 10, aí dá o 13 do grupo, que é a família do boro. Então, terminou em S2P1, 2 e 1, 3, com mais 10, 13, é o grupo do boro, tá certo? Então, veja, no alcalino terroso a gente fechou o subnível S. Então, agora, nós vamos preencher até o grupo 18 o subnível P. Então, S2P1, o grupo 13, aí estão os elementos que nós já conhecemos, já discutimos muito: boro, alumínio, gálio e inditálio. O grupo 14, que é a família do carbono, NS2P2, carbono, silício, germânio, estão e chumbo. Grupo 15, que fez a distribuição, o maior nível foi NS2NP3, é o grupo 5. Então, o nível vai indicar o período. E o que tem dentro do nível S2P5, 5 com 10, 15. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Os calcogênios, NS2P4, os 7 poloneses, como muitos alunos disseram em sala de aula, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. O grupo 17, NS2NP5, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E, para finalizar, os representativos, preenchemos agora o subnível P, com exceção do hélio, todos eles são NS2NP6. Não esquecer que o hélio tem número atômico 2, certo? E aí os gases nobres. Então, gente, como nós já começamos a estudar ligações, isso aqui é apenas uma revisão, todos vocês viram a importância de a gente conhecer isso aqui, tá certo? E lá no meio da tabela, que ninguém precisa decorar quais são esses elementos, mas nós temos que, pela distribuição, reconhecer e identificar o período e o grupo. Então vamos lá. Grupo 3, S2D1. Ó. Fez a distribuição, os dois, né, o maior subnível S2 e o penúltimo D1, ou seja, terminou em S2, D1, 2 e 1, 3 é do grupo 3, ok? Grupo 4, e aí eu vou até preencher o subnível D, que o máximo é 10. Então, grupo 4, S2, D2, não é necessário a gente também decorar isso, senão a gente tem que conhecer a tabela periódica toda. Grupo 5, S2, D3, grupo 6, 2 e 4, 6, S2, D4. E aqui aquela observação que quando nós estudamos distribuição eletrônica, nós paramos na configuração D4 e D9, lembram? E o subnível D, quando ele está todo preenchido, D10, ou semi-preenchido, D5, ele tem uma estabilidade extra, maior. Então, por isso que quando termina em S2, D4, nós fazemos essa alteração. Na verdade, fica S1, D5, mas que não muda. 2 e 4, 1 e 5, continua dando o grupo 6. O grupo 7, S2, D5, vai dar 2 e 5, 7. O grupo 8, S2, D6. O grupo 9,
S2 D7, o grupo 10 S2 D8, o grupo 11, mais uma vez, ó, aquilo que eu chamei a atenção sobre D4 e D9, que nós vamos ter esse pequeno rearranjo aí, ok? E aí, finalizando com o grupo 12, S2, D10. Então, vocês já conhecem a classificação dos elementos com relação a propriedades, metais, a metais e semimetais, e de acordo com a estrutura eletrônica, nós temos representativos, transição e agora, para finalizarmos, transição interna. Os lantanídeos, que tem o subnível 4F incompleta, NS2, N-2 e o 4F incompleto, e os actinídeos, NS2 e o 5F incompleto. Ok? Então veja agora com relação às propriedades aperiódicas. São aquelas propriedades que não têm uma variação certa na tabela periódica. Elas não vão apresentar uma regularidade, tá certo? Número atômico é sempre crescente, a massa atômica, são alguns exemplos de propriedades. As mais importantes e que nós estudamos em sala de aula, que você tem que saber o que significa e a tendência geral daquela propriedade dentro da tabela periódica. Raio atômico, nós já vimos a variação do tamanho e que dentro de um grupo cresce de cima para baixo em função do aumento do número de camadas, e no período cresce da direita para a esquerda, porque à medida que aumenta o número atômico, aumenta a carga nuclear efetiva, vai diminuindo. Como a gente sempre representa o sentido crescente, essa é a variação do raio atômico. Energia de ionização. Nós vimos que a energia gasta para retirar elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. E nós vimos que é uma propriedade exatamente inversa ao raio atômico, porque quanto menor o tamanho do átomo, mais preso ao núcleo, mais atraído pelo núcleo o elétron estará e mais energia nós iremos gastar. Afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando se adiciona elétrons a um átomo isolado no estado gasoso. Também vimos que quanto menor o átomo, maior a atração, a afinidade eletrônica. Lembre-se aqui, está destacado os gases nobres, que eles não participam, tá certo? Já estão com a sua camada completa. E eu lancei um desafio para vocês em sala de aula, tá certo? Que pela tendência geral, o cloro, já que os gases nobres, deveria ser o elemento de maior afinidade eletrônica. Desculpe, o flúor. Mas na verdade é o cloro. E eu deixei essa interrogação para vocês responderem. Por que que o cloro tem uma afinidade eletrônica maior do que o flúor? Deu um tilt aqui. Vamos lá. Eletronegatividade, que é a tendência que o elemento tem para atrair elétrons, seguindo aquela linha de quanto menor o tamanho, maior a atração de elétrons. Os gases nobres também estão fora dessa classificação, e aí, como nós vimos, realmente a maior tendência de atração é o átomo menor, é o flúor, tá certo? Então, mais eletronegativo realmente é o flúor. A eletropositividade, que é a tendência que o elemento tem para perder elétrons, nós vimos que acompanha o tamanho do raio atômico. Quanto maior o raio, maior a tendência em um elemento perder elétrons, maior a sua eletropositividade. Mais uma vez, os gases nobres fora. Essa densidade é uma propriedade física que eu não comentei em sala de aula, mas essa é a tendência geral. Ela cresce nos períodos das extremidades para o centro e nos grupos de cima para baixo, principalmente nos grupos centrais. Então, elementos de maior densidade estão no centro e abaixo
da tabela periódica. O volume atômico, né, eles crescem do centro para as extremidades no período e no grupo de cima para baixo. Então, gente, esse mapa mental já foi disponibilizado para vocês. Assim que nós terminamos o estudo de tabela periódica, eu disponibilizei e fiz essa revisão agora para que você, essa semana, faça a nossa atividade de tabela periódica, ok? Até o próximo encontro.